Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e este é mais um episódio do Café com Lingerie. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns na confecção de lingerie, sobre os erros mais comuns ao iniciar, que a gente comete ao iniciar na confecção de lingerie. E antes de iniciar, eu quero te convidar a fazer parte do grupo de Telegram, que é o grupo Dicas da Selma. Você entra lá, ganha o molde de um conjunto de short doll. Então não deixe de entrar, pegar o seu molde e continuar com a gente, porque neste grupo eu posto dicas quase que diárias em áudio ou em vídeo. Então entra e participa com a gente. Então, nós vamos iniciar falando sobre os erros relacionados à compra de material. Então, vamos iniciar por este erro, que é da compra de material. Então, é um dos erros mais comuns que a gente comete ao iniciar na confecção de lingerie. Por quê? Porque quando a gente inicia na confecção de lingerie, a primeira coisa que a gente precisa é de material e de máquinas. Então, o material a gente precisa conhecer. Nós precisamos conhecer o material que nós usamos para confeccionar lingerie. E então, para isso, a gente precisa, normalmente a gente corre para as redes sociais, vai perguntar, vai para as lojas. A maioria das pessoas iniciantes, a maioria tem até a dificuldade de ir até a loja, porque normalmente não tem uma loja onde comprar, não tem uma loja física onde comprar na cidade. E acaba precisando ir comprar, ou seja, acaba precisando comprar pela internet, onde nem sequer toca no material na primeira compra. Então, esse é um motivo a mais de você conhecer o material que você vai usar, porque a partir do momento que você conhece o material que você vai usar, você diminui essa chance de errar. Então, se você conhece o material, você pode estar comprando pela internet, mas como assim que eu vou conhecer o material que eu vou comprar, sendo que eu nunca comprei e ainda vou comprar pela internet, Então, você precisa estar atualizada, A gente dá sempre dicas lá no grupo Dicas da Selma mesmo, eu estou sempre colocando dicas diárias, então... E uma outra dessas dicas acaba que você tem uma dica sobre material. Então, aproveitando aqui este episódio que a gente está falando sobre dificuldade e sobre esta dificuldade que eu iniciei, que é a da compra do material. Então, nós estamos com a parceria com a Realce Rendas, que tem todo o material de qualidade. Vocês precisando, é só procurar eles, que eles são ótimos atendentes também, vão te atender muito bem. Por que nós fechamos esta parceria com a Realce Rendas? E até então nós estávamos assim, até indicando outras lojas, porque a Realce Rendas tem um atendimento diferenciado para iniciantes. Eles trabalham muito bem com iniciantes, então eles não deixam a iniciante perdida, Eles não deixam a iniciante perdida, então eles dão muitas dicas, eles ajudam na hora da compra, porque esse é um dos erros mais comuns, é a gente não saber o que comprar e quando a gente vai comprar, o vendedor empurra na gente tudo aquilo que eles estão querendo vender e não aquilo que nós estamos precisando. Então, este é um dos erros mais comuns, que é na compra do material. Então, nós cometemos este erro de não conhecer o material que nós vamos trabalhar e também cometemos o erro de não conhecer as máquinas, Isso não é um erro a gente não conhecer, A gente não conhece e compra, esse sim é um erro. A gente não conhece e acaba comprando máquinas erradas. Assim como a gente compra o material errado, a gente também compra as máquinas erradas. E a gente tem que entender que o que eu quero explicar para vocês que tem vários tipos de máquinas, Tem vários tipos de máquinas, então tem máquinas que estão mais relacionadas à lingerie, outras a tecidos pesados. Então a gente também precisa conhecer as máquinas, que também é um dos erros grandes que a gente comete no início da confecção, Compramos material errado, compramos máquinas erradas e aí, Daí, se temos o material errado e a máquina errada, o resto não precisa nem falar, que vai dar tudo mais errado ainda possível, Então, um dos erros mais comuns também é na compra das máquinas. A gente adquirir a máquina que não nos atende. E aí a gente começa a achar que o erro está na gente. A gente começa a achar que a gente que não está conseguindo costurar, que a gente não está aprendendo, que a gente não vai aprender porque é difícil demais,
mas não sabendo que talvez não estamos costurando com a linha certa, com o tecido certo e nem usando a máquina certa. Assim, nem o profissional não vai conseguir fazer, assim, nem eu vou conseguir fazer uma peça boa, né? E talvez nem mais ou menos. Né? Às vezes a gente consegue fazer mais ou menos, mas assim ninguém consegue fazer uma peça com qualidade, com material errado e com máquina errada, né? Assim é praticamente impossível. Então, se nós cometemos o erro de comprar máquinas erradas também, imagina o aparelho que a gente precisa na confecção de lingerie para passar o viés elástico. Este também é um dos erros mais comuns, além de erro, é uma dificuldade muito grande das pessoas na hora de comprar o aparelho que a gente precisa para passar o viés elástico. Esse aparelho, gente, a gente adapta ele na máquina galoneira para que tenhamos um elástico colocado com bastante qualidade. Há algumas pessoas que colocam ele na máquina reta, máquina doméstica, máquina industrial, semi-industrial, na máquina reta. Eu não posso te garantir que fica bom porque eu nunca usei, mas eu vejo algumas pessoas falando que tá usando, que dá certo, que tá ficando legal, mas não é tão comum assim usar aparelho para colocar viés elástico em máquina reta. Existem as pessoas que usam. Existem as pessoas que compram o aparelho, colocam e dá certo, mas também eu que trabalho com muito iniciante e com vários grupos, então eu ouço muito também delas reclamando que comprou e não deu certo, que não costurou bem, que é só ilusão colocar o aparelho na máquina reta, mas assim como estou dizendo, tem algumas pessoas que colocam e diz que dá certo, né? Então, esse é um dos erros mais comuns, é não saber qual o aparelho comprar, porque as pessoas sabem que é um aparelho para passar um viés elástico e vai comprar aparelho de viés. Ao pedir um aparelho de viés, muitas pessoas, assim como eu falei, vai empurrar aquilo que você não estava precisando, aquilo que você não queria, mas você não conhece, você acaba levando. E ao levar, né, já um desperdício de dinheiro, né? Um erro a mais aí, gastando dinheiro com o que não ia precisar. Então, este aparelho que a gente precisa para passar viés elástico é o aparelho, né, o mais usado. O mais usado é o de 16 milímetros ou 15 milímetros que nós utilizamos com viés elástico de 15, tem os de 16, 17, né? O mais comum usado também é o de 16 milímetros, mas tem ele um pouquinho mais estreito, um pouquinho mais largo que passa no mesmo aparelho. Esse um pouquinho mais largo é o quê? No máximo 17, eu acredito. Nunca passei um mais largo do que o 17, não sei se tem, mas eu já comprei o de 17 milímetros e ele passou no aparelho de 15 tranquilamente, né? Então, esse é um dos erros mais comuns, comprar um aparelho qualquer. Gente, o aparelho que nós utilizamos na confecção de lingerie, nós vamos usar ele para passar o elástico, nós vamos usar ele para passar elástico. Então, precisa ter um parafuso de tensor, né? Não precisa necessariamente ter a mola. Muita gente pergunta, precisa ter a mola? Alguns parafusos, alguns aparelhos vêm com o parafuso de tensor com uma molinha, outros vêm sem a molinha. O importante é ter o parafuso, que aquele parafuso é o que vai dar a tensão no seu elástico. O que é a tensão? Folgar ou apertar. Então, o seu elástico ou ele vai franzir mais ou ele vai franzir menos. Então, é impossível você passar o elástico com o aparelho sem o parafuso de tensor. Então, se você está comprando o seu aparelho, não cometa este erro. O seu aparelho precisa ter o parafuso para a gente franzir mais ou franzir menos o nosso elástico. Caso contrário, você vai comprar um aparelho de viés, que é de passar qualquer viés que não vai fazer o franzimento, né? Então, não cometa este erro, que este é um erro, assim, grande que as pessoas cometem muito, né? Assim como eu disse, trabalho com muitas iniciantes, mulheres, homens, trabalho com muitas iniciantes e eles cometem muito erro. Já vi muitas pessoas dizendo que tem um tanto de aparelho em casa que comprou e não deu certo, né? E também a questão de adaptação dele. A questão de adaptação dele também, gente, é um erro grave que as pessoas cometem, em ficar tirando e colocando. Algumas pessoas têm habilidade em usar o aparelho de viés elástico
e tirar ele do lugar, colocar novamente e costurar perfeitamente. Só que são algumas pessoas, a maioria não consegue devolver o aparelho no lugar, ou seja, leva um dia, 2, 3 para colocar esse aparelho no lugar. Nossa, que aparelho difícil de colocar no lugar, né? Realmente, não parece que é, mas quando você tira ele do lugar, não tem experiência e vai devolver novamente, né? Você vai ver que é bem complicado, porque é questão de milímetro e ele começa a passar fora do elástico, ele começa a passar muito dentro. Então, questão de milímetro para lá ou para cá, você não consegue centralizar. Então, este também é um erro grande. Então, se você está iniciando, colocou o seu aparelho de 16 milímetros e está querendo passar um aparelho mais largo, de 2,5, eu quero colocar aquele elástico bem grosso, bem largo, que eu vou trabalhar com plus size, certifique-se de que você consegue fazer esse manuseio aí, de tirar, desparafusar, trocar, colocar um ou outro, porque de repente você vai tirar o seu, que foi até um técnico que colocou, coloca o mais largo e depois você não vai conseguir adaptar bem o largo e talvez nem devolver o outro. Então, escolha um aparelho para usar, é bem melhor, coloca na sua máquina e quando você colocar na sua máquina galoneira, você não precisa tirar ele para você usar a máquina para outros fins, quer dizer, para fazer uma barra, colocar um elástico diferente onde você não precisa de aparelho. É um erro também que eu descobri recentemente, que pessoas cometem, que eu pensava que não cometi, cometem sim, que é achar que precisa tirar o aparelho da máquina galoneira para poder utilizar ela para outros fins. Então, gente, não precisa. Se você está com o seu aparelho na máquina e quer fazer uma barra, abre a portinha que ela tem lá onde o aparelho está em cima, porque o aparelho ele fica fixado na portinha onde você abre para trocar a linha, para fazer limpeza, né, para arrumar a máquina. Então, quando você for utilizar a sua máquina para outros fins, você baixa a portinha e costura normalmente. Quando você resolver, né, está precisando do aparelho, volta a gavetinha para o lugar. Então, não precisa tirar o seu aparelho para usar a máquina para outros fins. Então, a gente aqui vai tirar o elástico, né, da galoneira. Tirar aqui, é só levantar o pé, puxou, cortou a linha e deixou a gaveta aberta. Que este é um erro que eu descobri agora, que algumas pessoas cometem, né? Que é uma coisa que parece simples para a gente que já tem conhecimento, mas para quem está iniciando não é simples assim. Outro erro relacionado a máquinas também é você querer ficar mexendo muito na máquina sem conhecimento nenhum, né? Claro que eu não estou dizendo isso para todo mundo, porque há algumas pessoas que têm bastante facilidade em lidar com essa parte técnica, né? Eu tenho aluna que ela troca motor de máquina, ela faz acontecer com as máquinas dela. Mas eu quero dizer para você que percebe que você não tem uma habilidade em fazer tudo isso, em regular a máquina, para que você não perca tempo tentando fazer acontecer, tentando regular ponto, que eu digo não é só lá nos tensores, eu digo aquela regulagem, né, onde você precisa remover peças, parafusos, né? Então, se você sabe que você não tem facilidade para isso, então não mexe na máquina, chama um técnico. Por quê? Porque é um dos erros, eu acho que é um dos erros graves, porque as pessoas às vezes perdem até 3 dias, eu já vi muita gente falar que fez isso, perde até semana, tentando regular a máquina, tira parafuso, desmonta tudo, depois não sabe onde colocar cada coisa, e às vezes até sabe, monta a máquina de novo, não regulou a máquina, perdeu uma semana de trabalho e tá com a máquina desregulada, precisando de um técnico, né? Às vezes para fazer mais do que o técnico iria fazer, pagando até menos. Então este é um erro, por quê? Porque se você
né, sabe que não vai dar conta, né, porque tem gente habilidoso, né, que tem habilidade com essas coisas, com essa parte técnica. Mas se você sabe que não vai dar conta, não perca tempo, chama um técnico, porque ele vai cobrar aí para regular um ponto de uma máquina, sei lá, trocar um óleo, ele vai cobrar uns R$100. R$100 você ganha vendendo 1 ou 2 conjuntos, e isso você faz em poucas horas do dia. Daí você perde uma semana inteira. Quanto de lucro que você não perdeu durante toda essa semana tentando desmontar a máquina e para fazer regulagens, né, mais severas, para arrumar a máquina, e não resolveu nada, né? Perde dinheiro. Então, na confecção a gente precisa saber que tempo é dinheiro em toda a nossa vida, né? Em tudo que a gente vai fazer. Tempo é dinheiro. Então, se você está perdendo tempo, né, fazendo um trabalho que você tem quase certeza que não vai dar certo, não perca. Vai confeccionar, né? Com menos de um dia de trabalho, você paga um técnico e a sua máquina vai ficar ótima, regulada aí por, né, muito tempo. Então, este também é um dos erros que a gente comete, né, ao iniciar na confecção de lingerie. Um outro erro também que a gente comete muito é pegando moldes gratuitos na internet. É errado? Claro que não, né? Não é errado pegar moldes na internet gratuito, né? Tô falando de moldes gratuitos. Não é errado pegar, mas desde que você tenha algum conhecimento, porque quando a gente está iniciando, a gente tem dificuldade de entender que na matemática da confecção lá, dos moldes, que 1 mais 1 é 2. Então, a gente pega moldes gratuitos e pega aquele materialzinho suado lá, que a gente sabe que quando está iniciando não é fácil a compra de material. Daí você desperdiça todo aquele material, né, cortando e tentando fazer aquela peça. De repente você vai montar e vê que não era nada daquilo, ou seja, não deu certo, né? Então, nem todos os moldes gratuitos dá certo. Eu já vi vários moldes onde é sem pé e sem cabeça. Já vi vários moldes assim, sem pé e sem cabeça. Você olha assim, sabe que quando montar vai dar uma peça nada a ver, né? Você olha assim e fala, nossa, como assim, né? Então, tem moldes bons? Tem, claro que tem. Tem moldes bons, só porque tem moldes também que não entendo por que as pessoas resolvem dar esses moldes gratuitos se não estão com as peças correta, ajeitadinha, né? Se não está com as peças do quebra-cabeça todo, não sei porquê, né? Então, o molde, eu costumo dizer, principalmente aqueles moldes mais difíceis, eu costumo dizer que eles são uns quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, né, se ele for muito complicado, ele vai dar muito trabalho de montar. Então, ele precisa ser descomplicado, ele precisa ser mais simples para a gente montar com bastante facilidade, né? Então, não cometa o erro de ficar pegando moldes gratuitos e desperdiçando material, né? Aquele material suadinho. Então, eu sempre digo que você que está iniciando não tem condições nenhuma de comprar moldes, de comprar nem material, desmanche uma peça sua, é mais confiável do que você pegar um molde na internet, principalmente se você tiver com pouco material, né? Então é mais seguro você desmanchar uma peça, né? E mais seguro também você usar um tecido velho para você tentar fazer, porque assim você não vai cometer o erro de usar um molde, fazer uma peça nada a ver, desperdiçar seu material, né? Então, este é um dos erros também bem comuns, né? Então, cuidado com o molde que você está pegando gratuito. Pode ser que ele seja bom e pode ser que ele não seja. Então, observa, né, para você não cometer este erro. Eu tinha falado no início sobre o erro da máquina, né? Então, eu deveria ter falado lá no início, né? Um dos erros também bem comuns referente à máquina de costura, na compra da máquina, além da gente não conhecer, a gente também erra em comprar máquinas usadas demais, né? Tem muita gente maldosa, muita gente querendo empurrar máquinas de facção, máquina onde as pessoas costuravam quase 24 horas por dia, costurava 12 horas por dia,
e costurou muitos anos com aquela máquina e aquelas máquinas já não estão tão boas assim, e empurra nas pessoas que não têm conhecimento, empurra em vocês que não têm conhecimento. Então que isso, né, não venha acontecer com vocês. E também às vezes, né, uma máquina lá nem é assim de facção, é máquina de pessoa que utilizava na sua casa mesmo, né, máquina que a pessoa usava só para costurar em casa, mas que às vezes é uma máquina lá da tataravó, que é uma máquina ruim, né? Então observa para você não comprar máquina usada demais. E o que eu digo para as pessoas que estão comprando máquinas usadas? A máquina usada, ela tem que ser de segunda, não de terceira, quarta e quinta, né? Então, às vezes é lá da quinta geração e já está bem desgastada e a gente vai jogar o nosso suado dinheiro fora novamente. Então, que você não cometa este erro. E também, além de você errar em comprar a máquina além de você errar em comprar a máquina muito usada, também você comete o erro de pagar muito caro por ela. Porque uma máquina de segunda, ela precisa ter ali metade do valor. Se a máquina custa 3 mil, uma máquina nova, a usada, gente, ela tem que custar 1.500 ou menos. Então, é de 1.500 para menos, porque se você vai comprar uma máquina usada e vai comprar ela por mais da metade do valor, não compensa. Não compensa. Compensa você tentar fazer uma economia e comprar uma nova, porque uma nova você tem garantia de loja, você tem garantia, né, muitas vezes tem garantia de 1 ano. E também passou essa garantia aí, você, né, tá com a sua máquina nova, né, sem precisar de um técnico por um bom tempo, por muito tempo. Então a máquina nova, é igual carro novo, né, não se compara. Mas se for usada, observa para você não comprar uma máquina usada demais, para você não errar, né, comprando máquina muito usada e investindo todo o dinheiro que você tem numa máquina que não vale, né, que não tem o valor daquele dinheiro que você pagou nela. Um dos erros também que a gente comete depois que a gente também iniciante, mas iniciante que já sabe costurar. Então, a iniciante que já sabe costurar, normalmente ela tem dificuldade em vender, né, também. Nem todas, claro que nem todas. Há iniciantes que sabem muito mais vender do que costurar, né? Que tem aquele dom bem aguçado de venda. Mas uma boa parte das iniciantes cometem o erro de estar iniciando e vender fiado, né? Vendendo na notinha. É errado vender na notinha? Não, não é errado vender na notinha. Errado é você vender para quem não te paga. E assim é uma coisa complicada, porque não está escrito na testa da pessoa se ela é boa pagadora ou não, se ela paga ou não. Mas vale a gente ir atrás das pessoas que conhecem ela, se a gente não conhece, né? A gente procurar referência, porque as pessoas nas lojas, elas não vendem sem referência. Elas não vendem sem referência numa loja e elas querem 3 telefones, nossa, né? Elas pedem tudo da pessoa para saber se ela é de confiança ou não. A gente, quando está iniciando, a gente quer vender, e neste querer vender, às vezes a gente empurra assim, às vezes você não empurra, né? As pessoas que puxam de você. Muitas vezes compra suas peças, né? Às vezes compra toda aquela sua produção, porque as pessoas que são ruins para pagar, eu falo com experiência de venda de muitos anos, as pessoas que são ruins para pagar, elas compram muito e compram para dar de presente até para a avó da amiga, para a tia da amiga. Então elas, não só para a avó, para a tia, para a mãe, elas compram para todo mundo. Então o que acontece? Você está iniciando, não tem tanta experiência nem na costura e nem na venda, né? Você está ali com as suas primeiras peças que você percebe que está bonita, peças prontas para venda. Nossa, minhas peças agora já estão boas para vender. Fez ali 10 conjuntos, ótimo para venda. Vem aquela pessoa e te leva os 10 conjuntos. Pensa, né? No tombo que você vai levar bem no início, né? Todo aquele material, todo o seu suor, todo o seu trabalho.
você acaba vendendo para alguém que não paga. Então, este é um dos erros grandes também que as pessoas cometem ao iniciar na confecção. Então, cuidado, veja para quem você está vendendo, né? Veja para quem você está vendendo, principalmente as pessoas que estão iniciando, vendem muito para a família, e para a família, às vezes, né? Normalmente na família a gente conhece todo mundo. Então, esteja ciente de que mesmo na família, mesmo com os amigos, você precisa saber cobrar, porque ao vender a prazo, você precisa saber cobrar. Se você não sabe cobrar, não tem jogo de cintura, não tem seu jeitinho de cobrar, não vende fiado, não vende, porque aí sim é um erro que você pode estar cometendo na sua confecção. Vender para quem não paga, ou seja, pior ainda, vender sem ter o dom de cobrar, sem conseguir cobrar. Então, deixa para você vender a prazo quando você aprender a cobrar, né? Porque não precisa ter o dom, você precisa aprender, porque você precisa aprender a costurar, você precisa aprender a vender e aprender a cobrar, né? Não necessariamente que você tenha esses 3 dons, mas se você não tem, você aprende, tá bom? E ao aprender, você vai evitar de cometer este erro na sua confecção. Porque, gente, esses erros, né, vai fazer com que a sua confecção não vai para frente. Então, foca nisso, né, para que você venha progredir na sua confecção, para que você, né, seja brilhante na sua confecção. O que é isso, Selma? Para que você consiga ganhar um salário bom, né, na sua confecção, para que você consiga costurar bem, vender bem e ter um bom salário. Você precisa não cometer esses erros. Claro que um erro desse ou outro a iniciante vai cometer sim, mas, né, eu espero com este Café com Lingerie estar te ajudando para que você cometa menos erros possíveis no início da sua confecção, para que assim você não afunda, para que você não pare a sua confecção. Porque tem muita gente que inicia, gente, compra material, compra máquina e para e deixa de costurar. Por quê? Por causa desses erros, né? Um, outro, 2 deles, 3 deles, todos eles. Então, temos que começar a nossa confecção com o pé no chão, né? Buscando errar menos, para que a gente não afunda a nossa confecção, principalmente no início e nem nunca, né? Porque mais para frente você dificilmente vai errar assim tanto, né? Dificilmente vai cometer esses erros e dificilmente vai deixar a sua confecção cair. Mas no início é bem fácil que isso venha acontecer. Então, não quero que você pare a sua confecção. Eu quero que você não cometa esses erros, para que lá no futuro, né? Esse futuro que não é tão longe assim, eu quero ouvir de você, né, um testemunho, assim como muitas pessoas me mandam testemunhos. Eu quero ouvir de você também falando: olha, Selma, né, minha confecção aqui, ó, manda vídeo, manda foto da sua confecção e fala: olha aqui minha confecção, como eu estou hoje, né? Tem seguidora minha que já mandou um vídeo que ela comprou uma confecção que fechou. Gente, ela começou do zero, começou do nada, e ela comprou uma confecção com mais de 10 máquinas, toda, computador, tudo tinha nessa confecção. Então, eu quero ouvir de vocês também, que você cresceu, que você conseguiu comprar uma confecção, ou seja, você conseguiu montar a sua, que você evoluiu. E para isso acontecer, você tem que evitar cometer esses erros. Então, assim, para fechar, nós vamos falar de um erro que este sim, eu acredito que é um erro que as pessoas cometem, chamado talvez até o erro da preguiça, né? Talvez até o pecado da preguiça. Porque muita gente, às vezes, não cometeu nenhum desses erros que eu falei, né? Às vezes, né, comprou as máquinas certas, material certo, sabe para quem vender, não vende fiado para quem não paga, não perde tempo tentando arrumar máquina, sabendo que ela não vai conseguir, comprou o aparelho correto, soube adaptar na máquina e faz tudo certinho. E ao final, o que acontece com essa pessoa? Ela não trabalha bem, porque ela não tem rotina. Ela não tem rotina de trabalho. Então, não adianta
você não cometer nenhum desses erros que eu comentei e ao final você não ter uma rotina de trabalho, né? Seu materialzinho vai ficar lá guardado, sua máquina vai ficar lá desregulando de tanto que você não vai usar. Então, gente, este é um erro severo, que é o erro de não ter rotina de trabalho. Então, gente, por favor, você que está iniciando, faça a sua rotina de trabalho, que seja 8 horas por dia, 6 horas por dia, ou seja, muita gente até ainda trabalha em outro lugar e iniciou na confecção de lingerie. Tem muita gente que eu acho que eu arrastei da escola, que eu também trabalhei em escola, então tem muita gente que aprendeu a costurar comigo, que trabalha em escola ainda, umas já deixaram, outras ainda estão trabalhando. Então, de qualquer lugar, eu estou citando aqui porque, gente, é muita gente que disse para mim que trabalhava em escola e trabalha em escola e está montando a confecção de lingerie. Então, se você tem a sua rotina de trabalho, trabalha durante meio período do dia fora, gente, administra bem esse outro meio período em casa, então, na sua confecção, administra bem essas 4 horas. Se for 4 horas por dia, que seja 4 horas e não hoje 4, amanhã 3, depois 2, depois 1 e depois nada. Então, administra bem o seu tempo de trabalho. Se for 8 horas por dia, que seja 8. 8 corrido ninguém consegue, né? Eu acredito que não. Então, que seja o 8 intercalada, bonitinho, com o seu horário de almoço. E se for 6 horas por dia, faça 6 horas, né? Nesse intervalo das 6 horas ali, cabe um lanchinho, né? Mas faça as suas 6 horas corrida, que seja na parte da manhã ou da tarde, né? Com intervalo ali de um lanchinho. Se você parou ali 20 minutos, 10 minutos para fazer um lanche, acrescenta ele no final. Então, 6 horas e 20, né? Então, faça a sua rotina de trabalho, porque este é um erro grave. É um erro grave porque a pessoa não comete nenhum dos erros principais, monta sua confecção linda e maravilhosa e não tem rotina de trabalho, não vai ganhar dinheiro, né? E aí o que mais a gente vê? Olha aí, né? O que mais a gente vê dos maridos? Olha aí, né? Até aqueles que ajudam. Olha aí, ajudei a montar a confecção, comprei a máquina, olha aí o que está acontecendo. Não faz nada, não trabalha, né? Fica conversando muito, fica muito no WhatsApp. Olha aí, para que adianta ter gastado tanto dinheiro? Ou seja, você mesmo, né? Você mesmo suou e comprou e não está dando valor no seu suor, né? Então, faça a sua rotina de trabalho. Faça a sua rotina de trabalho, não deixe que esse erro, né, venha fazer a sua confecção cair, venha fazer a sua confecção falir, né? Então, espero ter te ajudado neste Café com Lingerie de hoje. Espero ter te ajudado para que você não cometa nenhum desses erros e eu quero ver você brilhando, né, lá no futuro que não é longe, né? O futuro pode ser amanhã, o mês que vem, ano que vem, né? Quero até ver seu testemunho, né? Então, se você tem alguma dúvida mais, né, referente a tudo que eu falei, deixa seu comentário aqui abaixo que a gente vai estar tentando responder na medida do possível, né? Então, este foi, né, o Café com Lingerie de hoje. E não esqueça de participar do nosso grupo de Telegram que eu convidei lá no início. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que está em dúvida, querendo cometer erros ou cometendo erros. Então, compartilhe este vídeo, deixe seu like. Tchau, beijo e até mais.